Imagina uma jovem frágil, sensível, mimada, emotiva, melancólica, escondida entre os muros silenciosos da clausura de um convento, que com apenas 24 anos de vida mudou o mundo com as palavras escritas em pedaços de papel. Hoje, milhares a chamam de santa, milhões aclamam suas palavras e a igreja a reconhece como doutora, mesmo sem ter estudado em grandes universidades. Essa é a história de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Uma história real de uma alma linda com amor gigante. Se você ficar até o fim, vai entender por que ela prometeu passar o céu fazendo o bem na terra e porque até hoje ainda cumpre essa promessa. Hoje, com muita alegria e muita emoção, quero compartilhar com vocês a história dessa santa, tão atual para os dias de hoje. Essa santa, que com orgulho eu posso dizer que me resgatou. Essa santa que eu considero a minha grande amiga do céu, a minha mãe espiritual. Marie-Françoise Thérèse Martin nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França. Era a filha mais nova de Louise e Zélia Martin, um casal extremamente católico, tanto que sonhavam com a vida religiosa, mas que, por providência divina, uniram-se em matrimônio, formando uma das famílias mais santas da igreja. Eles tiveram 9 filhos, dos quais apenas 5 meninas sobreviveram: Maria, Paulina, Leônia, Celine e a Teresinha. Em 2015, os pais, Luiz e Zélia, eles foram canonizados juntos. Foi o primeiro casal da história a receber essa honra como família. Quando a Teresinha tinha só 4 anos e 8 meses, a sua mãe, infelizmente, faleceu de câncer. A morte de Dona Zélia, Santa Zélia, deixou a nossa pequena Rosa profundamente abalada e muito, muito apegada ao pai e também à sua irmã mais velha, a Paulina. Mas, em 1882, quando a Teresinha tinha 9 anos, a sua irmã Paulina, que ela considerava como uma segunda mãe, resolveu entrar no Carmelo. O abalo emocional para Teresinha foi tão grande que pouco depois ela começou a desenvolver uma doença misteriosa. Ela tinha convulsões, delírios, febres inexplicáveis. Os médicos não sabiam, não conseguiam diagnosticar. Porém, no dia 13 de maio de 1883, em frente à imagem da Virgem Maria, que ela tinha no quarto dela, Teresinha viu Nossa Senhora sorrir amorosamente para ela. Imediatamente a doença desapareceu. Teresinha sempre se referiu a este momento como uma cura milagrosa, um marco na jornada espiritual dela. Com o passar dos anos, Teresinha foi crescendo em santidade e também em maturidade. Ainda que tivesse uma natureza extremamente mimada, sensível, emotiva, chorona, Teresinha era chorona. Ela lutava diariamente para dominar as suas paixões e viver com mais generosidade. Um dos momentos mais marcantes da sua infância ocorreu aos 13 anos, quando experimentou o que chamou de sua conversão completa. Muitos chamam o milagre de Natal. Era uma noite de Natal de 1886, como de costume. Eles estavam ali esperando com alegria os sapatinhos cheios de presentes deixados pelo pai. E eles estavam voltando da missa e ela ouviu um comentário do São Luís Martin, um pouco seco, cansado, dizendo: ainda bem que é a última vez que fazemos isso. Teresinha, mimada, emocionada como era,
Ela deveria ter se magoado profundamente, chorado profundamente, mas, no entanto, algo extraordinário ocorreu em seu coração. Em vez de se ressentir, fazer daquilo um drama, ela superou a tristeza e agiu com total maturidade. 13 anos. Ela descreve esse momento como a graça que a libertou de sua infantilidade. Na verdade, foi um milagre de amadurecimento espiritual. Pouco tempo depois, ela sentiu o chamado para a vida carmelita, como suas irmãs. A Paulina já tinha entrado, na sequência foi Maria, e ela queria também entrar no Carmelo. Porém, o Carmelo só aceitava jovens a partir dos 16 anos. Mesmo assim, ela tentou. E a Terezinha é insistente. Ela é teimosa, ela é cabeçuda, como o padre Paulo Ricardo costuma dizer. Ela foi ao bispo e, óbvio, o bispo recusou. Ela insistiu. O bispo disse: ainda não é a hora. E então, numa atitude surpreendente, ela viajou com o pai até Roma. E durante uma audiência com o Papa Leão XIII, ela se ajoelhou e disse: Santíssimo Padre, permita-me entrar no Carmelo com 15 anos. O Papa, pego de surpresa pela ousadia, dela, respondeu: se for da vontade de Deus, você entrará. Ou seja, ele não disse sim logo de cara. Ela voltou para a França e meses depois ela conseguiu a permissão que ela queria. 9 de abril de 1888. Com apenas 15 anos, entrou no Carmelo. No Carmelo de Lisieux. E no Carmelo, como que foi a vida? Dentro do Carmelo, enclausurada, viveu escondida, em silêncio, oração, penitência e principalmente amor, muito amor. Foi ali que ela desenvolveu o que ela mesma chamou de a pequena via. Fazer tudo, até o menor ato, com um grande amor, oferecendo tudo a Deus com simplicidade e confiança. Ela dizia: eu não posso fazer grandes coisas, mas posso fazer pequenas coisas com amor infinito. Terezinha não buscava glórias, nem holofotes, nunca. Muito pelo contrário. A sua espiritualidade consistia em reconhecer-se pequena diante de Deus e confiar cegamente na misericórdia divina. Ela dizia: o que agrada a Deus em minha pequena alma é ver-me amar minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. E mesmo diante da sua pequenez, Santa Terezinha tinha um sonho. Ela queria ser santa. Como ela queria ser santa. E ela dizia: não quero ser santa pela metade, escolho tudo. Mas quando ela lembrava das histórias dos outros santos, santos extraordinários, com feitos extraordinários, ela pensava: meu Deus, eu sou como um grãozinho de areia num sapato sujo, comparado a todos os feitos desses grandes santos. Mas, ao mesmo tempo, nessa confiança plena em Deus, ela dizia: Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis, portanto posso, apesar da minha pequenez, aspirar sim à santidade. Ela começou a escrever por obediência. E quando eu digo por obediência é porque as madres pediram para ela. Ela não queria escrever. Ela começou a escrever um diário. O seu diário espiritual, que mais tarde se tornaria o clássico História de uma Alma. Ali, ela deixou revelado o seu interior com profundidade e simplicidade. Verdadeiramente, a gente começava a entender
a pequena via. Ela descrevia. De fato, ali nascia a pequena via. Uma espiritualidade baseada em fazer pequenas coisas com imenso amor. Perceba que a Santa Teresinha, como muitos dizem, é a santa dos tempos modernos. É a santa para os dias atuais. Nós não precisamos fazer grandes coisas, mas tudo que a gente for fazer com amor infinito, ofertando isso a Jesus, ofertando isso a Deus. Não é um caminho de santidade longo, uma maratona, mas sim uma pequena via. O pequena via é como se a gente fosse encurtar este caminho até o céu, se colocando pequenos, para que Jesus possa nos pegar no colo e nos levar até Ele, diretamente ao céu, tal qual estivéssemos em um elevador. Ao invés de longos percursos que exigem grandes sacrifícios e grandes realizações exteriores, não. Simplesmente ter a disposição interior de fazer tudo, absolutamente tudo, com o máximo de amor. Acordar com o máximo de amor, limpar a casa com o máximo de amor, sorrir a quem te critica, sofrer silenciosamente uma dor, obedecer com humildade. Para Teresinha, cada gesto era um ato de amor por Jesus. Mesmo doente, sofrendo de tuberculose, oferecia suas dores pela salvação das almas. Nos últimos anos de vida, a tuberculose começou a ficar pior. A tuberculose começou a consumi-la por dentro. Ela sofreu dores físicas atrozes. Tinha hemorragias, febres, fraqueza profunda, sem contar a falta de ar. Além disso, ela passou por uma noite escura da alma. O que seria isso? É como se você estivesse na escuridão, não sentindo mais o amor de Deus, sentindo-se abandonada por Deus, como se o céu tivesse se fechado. Mas mesmo assim, Teresinha jamais reclamou. Teresinha jamais murmurou. Pelo contrário, dizia, tudo é graça. Oferecia cada dor como um ato de amor. Ah, Santa Teresinha, não tem como não se emocionar contando a história dela. Mesmo sendo cometida pela tuberculose, isolada ali no convento, na enfermaria do convento, ela não murmurava. E quantas vezes nós murmuramos por coisas pequenas, porque algo não saiu do jeito que a gente imaginava. Como eu aprendo com Santa Teresinha. Aprendo todos os dias. Cada vez mais a tuberculose consumiu seu corpo. Ela faleceu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. As suas últimas palavras foram: ó, amo, Deus meu, amo-vos. Mas a história não termina aí. As suas irmãs, que estavam no Carmelo, publicaram os manuscritos, aquele que ela teve que escrever por obediência. Foi aí que nasceu o livro A História de uma Alma. A obra se espalhou pelo mundo todo, feito fogo, sendo traduzida para dezenas de línguas e convertendo milhares de almas. Um verdadeiro fenômeno espiritual. O sucesso foi tão grande
que o Carmelo recebia centenas e centenas de cartas. E a fama de santidade começou a se espalhar. Por quê? Porque as pessoas presenciavam a Terezinha nos lugares. Até no fronte da Primeira Guerra Mundial, um soldado viu e disse que Santa Terezinha que salvou ele. Imagina, nas trincheiras ali da guerra, uma carmelita do teu lado. Uma pessoa em Nova York, no hotel, a carmelita ali. Era uma coisa absurda. Relatos e mais relatos. E cada vez começaram a chegar mais os milagres. Um dos mais conhecidos que eu vou contar aqui, que foi inclusive o milagre que deu início ao processo de beatificação, foi em 1908. Uma menininha chamada Reine Fouquet, de apenas 4 aninhos. Ela sofria de cegueira incurável. A sua família a levou ao túmulo da Terezinha. Pouco depois, a menininha declarou ter visto uma pequena Teresa. A criança foi curada instantaneamente. Os médicos não sabiam explicar, porque ela era uma cegueira incurável. Então, quando não tem explicação da ciência, milagre. E esse milagre foi reconhecido oficialmente pela igreja. Outro milagre também documentado foi de uma freira italiana que sofria de tuberculose e também foi curada de forma inexplicável. Então, com base nesse e outros milagres, a Santa Terezinha ela foi canonizada em 1925. Muito rápido, gente. Foi apenas 28 anos após sua morte. Em 1997, o Papa João Paulo II a proclamou doutora da Igreja por causa da sua profundidade. Profundidade no quê? Nos registros que ela deixou na história de uma alma. Os registros, a profundidade da sua espiritualidade, do impacto transformador dessa doutrina, a pequena via, baseada na confiança absoluta em Deus e fazer tudo com o máximo amor por Ele e para Ele. Ela se tornou, assim, a terceira mulher na história a receber esse título, ao lado da Santa Teresa d'Ávila e Santa Catarina de Siena. A sua vida foi curta, mas profundamente transformadora. Ah, Terezinha! E quem tem a sorte de ter sido escolhida por ela, porque sim, dizem que não é a gente que escolhe, né, ter Santa Terezinha como inspiração e como santa, ser devoto dela, é ela que escolhe. E eu posso dizer com propriedade, ela é insistente. E ela escolhe mesmo, e ela deixa claro que está te escolhendo. São coisas que é inexplicável. Quem é devoto de Santa Terezinha sabe que ela se faz presente o tempo inteiro. Não só através de rosas que aparecem misteriosamente para você o tempo todo, mas como também ela deixa claro que ela quer estar com você, que ela está com você. Todo momento, antes da minha conversão, sempre que eu abria a Bíblia, aparecia a palavra roseira. Carmelo. A primeira vez que eu fiz a novena das rosas, eu não ganhei rosa, não. Eu ganhei ela. Era o último dia da novena. Eu já estava até triste, que eu falei, nossa, eu não ganhei nenhuma rosa, mas ok. Estranho, porque Santa Terezinha se mostra presente o tempo todo para mim, eu achei, né, que... E continuei meu dia. Quando eu recebo um WhatsApp do meu irmão, ele estava em Aparecida do Norte, ele não sabia dessa minha tendência, né, essa identificação com Santa Terezinha, e nem sabia que eu estava fazendo a novena. Ele manda uma foto, um print, dizendo, olha essa Santa Terezinha, que linda, comprei para você. Nesse mesmo dia, ele estava voltando de Aparecida do Norte. Ele mora numa cidade que não é a mesma que eu moro. Eu moro em São Paulo, ele mora numa outra cidade que é próximo, mas não é São Paulo. Mas ele ia deixar uma amiga, né, num hotel que era em São Paulo, mas não próximo da minha casa. E quem conhece São Paulo sabe que São Paulo, às vezes, para você circular em São Paulo é 1 hora e meia. E ele só me escreveu, depois eu levo a santinha para você, tá? Eu vou deixar a minha amiga no hotel e volto para casa.
Nesse dia caiu uma chuva torrencial em São Paulo. Extremamente grande. Ele foi, deixou a amiga dele e recebo a mensagem. Olha, eu coloquei no Waze que para chegar em casa vai demorar 3 horas. Eu não tenho como esperar isso o tempo todo. Vou fazer o seguinte, eu vou para sua casa e vou esperar a chuva passar. E eu levo a Santinha. Eu fiquei toda feliz, né? Que eu falei, que ótimo, a Santinha já vai chegar hoje, a Terezinha. Ele chegou em casa, ele me entregou a Santa Terezinha. Ele entra no Waze para saber se já estava diminuindo o trânsito e adivinha. O percurso, que era de 3 horas, tinha se transformado em 25 minutos. Ele mesmo riu, ele falou, eu não tô acreditando, ela queria vir pra cá hoje, hein? Até ele escreveu, né? Ele disse pra mim, olha, ela queria vir pra cá hoje, de qualquer jeito. Então, Terezinha é assim. Eu poderia aqui contar diversas coisas que eu peço pra ela em oração, orientações do que eu devo fazer, o que falta pra mim, e de repente eu vejo um caminhão passando com um letreiro, trazendo a resposta que eu busco. Isso é muito, muito normal. Então, Terezinha, ela é muito próxima e ela vai buscar. Ela não tem grandes feitos, mas ela é responsável por grandes conversões. E foi ela que me resgatou. Ela é uma das grandes responsáveis pela minha conversão. Ela é a nossa Rosa do Carmelo. Uma linda alma, com uma fé imensa. E até hoje, em cada testemunho de cura, em cada conversão que ela faz, cada coração que ela toca, em cada rosa deixada em oração, ela segue cumprindo a sua promessa todo santo dia. Derramar uma chuva de bênção sobre a terra. E a Santa Terezinha nos ensina que o caminho da santidade é possível para todos nós. E ela começa nas pequenas coisas. Que a grandeza está em amar onde ninguém vê. E principalmente, que a confiança em Deus é capaz de mover montanhas. Ela é a Rosa do Carmelo. A linda alma com o amor mais gigante que o mundo já viu. E até hoje, as suas rosas continuam sendo derramadas em forma de conversões verdadeiras, em forma de milagres, graças e palavras que curam. Se você gosta de Santa Terezinha, ou se essa história tocou você, deixa uma rosa como emoji nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Porque talvez, nas pequenas coisas do dia a dia, você também pode descobrir um caminho para a sua santidade.